Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e a gente tá aqui hoje para a segunda parte das leituras acumuladas de julho a outubro. Sim, gente, as leituras andam bem acumuladas por aqui. Conversei um pouquinho sobre isso no primeiro vídeo dessa sériezinha de 3 vídeos de leituras acumuladas. Vai estar aqui nos cards, se você não conferiu ainda, vale a pena conferir, porque são leituras incríveis. E hoje eu vim fazer a segunda parte com vocês, que vão ser mais ou menos 11 livros, se eu não me engano, segundo o meu apanhado aqui. E como eu já disse, foram leituras muito boas, então eu não poderia deixar de compartilhá-las com vocês. E antes de começar a falar dos livros, só quero lembrar que meu link da Amazon se encontra aqui embaixo. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e ajudam a investir no meu trabalho aqui no canal. Então, se puderem comprar por ele, eu agradeço muito. Agora chega de enrolação e bora falar das leituras. No vídeo anterior, vocês viram que a minha última leitura havia sido Senhorita Austen, e logo depois eu acabei pegando Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr, que estava na minha lista, né, de 12 livros para 2023. Foi o sorteado do mês. E foi uma leitura que me surpreendeu muito. É um livro que estava parado na minha estante há algum tempo e que, graças a esse sorteio, eu conheci a história e acabei me encantando. O livro começa com a história da Maria Laura, que na verdade é o nome dela em francês, mas eu não vou saber pronunciar em francês. Ela é uma garotinha que ela ficou cega aos 6 anos, ela mora perto do Museu de História Natural, em Paris, e o pai, para que ela possa se locomover pelo menos pelo bairro deles, constrói uma maquete desse bairro, e através do tato, né, dessa maquete, ela consegue se locomover ali no bairro sem problemas. Eis que começa a Segunda Guerra, essa criança e o pai vão ter que se mudar para casa de um tio que teve um canal de rádio durante algum tempo, e muitas coisas vão mudar na vida dessa menina. E por outro lado, nós também temos a história de um garoto que cresce na Alemanha, que é criado em um orfanato e que vai acabar sendo dirigido às escolas de formar soldados nazistas. São as duas histórias que vão se encontrar em meio a essa trama, e é uma trama sobre o poder da família, sobre a força, sobre a resiliência, sobre enxergar a luz em meio a uma escuridão enorme, sobre não desistir. É um livro muito, muito, muito emocionante. É um livro poético e a trama me ganhou em diversos momentos, sabe? E eu tô bem curiosa pra conferir a adaptação. Não esperava ter gostado tanto, porque algumas pessoas que eu conheço não curtiram tanto e eu confio muito na opinião dessas pessoas. Então foi uma grata surpresa que tenha funcionado pra mim. Então fica a recomendação pra vocês do livro. E em breve eu espero estar comentando a série também com vocês. Eu não sei se é série ou se é filme agora, na verdade. E minha leitura seguinte foi o Mesa para Um, da Beth O'Leary. Eu estava com certo receio de ler este livro, porque eu li 2 livros dela que eu gostei demais. Mas o Na Estrada com Ex possivelmente foi o pior livro que eu li ano passado. Então tava assim com o pé atrás, e eu tava vendo muita gente falando sobre esse livro, falando o quanto ele era bom e o quanto determinadas coisas nele surpreendiam. E assim, eu gostei da leitura, mas eu acho que alguns vídeos que eu vi de alguns comentários acabaram estragando um pouquinho a minha experiência, porque eu sabia exatamente o que esperar no fim das contas. Aqui a gente tem a história de 3 mulheres que marcaram um encontro com um cara e tomam um bolo nesse encontro, todos os 3 encontros no Dia dos Namorados. E a gente vai conhecer este rapaz, que é o elo em comum entre essas mulheres, e a gente fica pensando, caramba, mas ele não parece ser tão ruim assim, o que será que aconteceu? E a partir daí a história vai se desenrolando. A gente vai descobrir se ele realmente é uma boa pessoa ou se ele é um embuste, como a gente estava esperando desde o início. Um pouco mais sobre a história dessas mulheres, as suas vivências, a forma como elas iniciaram esse relacionamento, a forma como esse relacionamento toca e mexe com elas. E assim, a escrita é muito gostosa, os personagens são bem interessantes. Confesso que o livro demorou um pouquinho a engrenar pra mim. Eu precisei ler umas 90 páginas pra começar a me interessar pela trama, que é muito se você for parar pra pensar que o livro tem umas 300 e poucas páginas. Mas, no geral, foi uma boa leitura, acabei gostando. Só não amei o quanto eu esperava amar e o quanto a maioria das pessoas amaram. Mas ainda assim foi uma leitura que valeu a pena. Minha leitura seguinte foi o Pátria, do Fernando Aramburu. Foi uma leitura para o Clube do Livro Barbacena e ele vai trazer um pouquinho de pano de fundo, sobre uma guerra civil espanhola, que envolve ali o grupo ETA, né, que é um grupo considerado terrorista, e nós temos 2 famílias no meio dessa história. 2 amigas que eram muito amigas e que os maridos também têm contato, os filhos, e toda essa situação com ETA acaba explodindo e cada uma vai para um lado oposto. É uma história que vai envolver muito fanatismo político, religioso, questões territoriais, questões históricas que vêm muito antes desse conflito que é abordado e que vão sendo arrastadas e que vão acabar gerando esse grande conflito
político e social e tudo mais. É um livro que ele tem os capítulos muito curtos e é um livro muito extenso. Então parece que você tá lendo e você não sai do lugar porque, sei lá, você lê 5 capítulos em 7 páginas e parece que a história não andou. É um livro que eu acho que a intenção dele é ser mais lento mesmo, porque os conflitos duraram muito tempo, eles terminaram recentemente, e você vai sentindo a forma como a vida dessas pessoas vão se dando, como esses conflitos mudam o cotidiano, como mudam as relações familiares, como vão afetar amizades, como vão fazer e desfazer elos, e basicamente eu gostei do livro. Achei a história muito interessante, eu adoro um drama, um conflito familiar. Os personagens desse livro são muito interessantes, eles são muito humanos, e isso eu acho que me aproxima da trama, e por eles e pelo pano de fundo foi que eu fui ganhada na história, mas ainda assim foi um livro um pouco cansativo de se ler, muita gente do clube não conseguiu terminar, e por isso eu quero ler outras coisas do Fernando Aramburu para ver se foi realmente a ideia dele fazer uma trama mais arrastada, porque esse conflito se arrastou ao longo dos anos, ou se é o estilo de escrita dele mesmo. Já até comprei um livro na Bienal. Se você não conferiu o meu vídeo de compras da Bienal, vão estar aqui em cima. E a minha leitura seguinte foi o Em Busca de Mim, da Viola Davis. Sou fascinada pelo trabalho da atriz. Comecei a acompanhar em How to Get Away with a Murder e depois eu quis assistir tudo que ela vem fazendo porque eu acho ela simplesmente incrível. Então eu queria conhecê-la um pouco mais através das suas palavras, através das suas vivências. E que história forte! E que mulher incrível e que força ela tem. Porque ela vai contar da história da infância dela sofrida, uma infância cheia de privações, onde ela passou por abusos, onde ela passou fome, onde a estrutura familiar dela era muito complicada. A forma como ela foi crescendo nesse meio, como ela lidou com o racismo, como ela lidou com a aparência dela sendo tratada de uma maneira inferior durante boa parte da vida, como ela não tinha nenhuma perspectiva e ela batalhou e ela pôs na cabeça dela que aquele era o objetivo dela até ela se tornar a Viola Davis que a gente conhece. Aqui são diversas questões que vêm sendo trazidas, questões muito pertinentes sobre o racismo estrutural, sobre o apagamento e invisibilização das famílias pobres, principalmente das famílias pobres e pretas. E ele é sim um livro sobre as batalhas que a Viola traçou, mas também é um livro sobre força, sobre fé e sobre perseverança. E sim, existem algumas coisas que eu talvez não concorde que ela tenha falado, mas são as vivências dela, é a vida dela, então nesse ponto eu acho que não cabe a mim julgar, apenas ler e entender um pouco mais a história dela e entender o que ela quer passar para nós, leitores, né, da sua biografia. Foi uma biografia que me emocionou muito, que me inspirou, que me envolveu, que me tocou demais, sabe? Eu recomendo demais a leitura. E a minha leitura seguinte foi O Outro Tipo de Felizes para Sempre, da Lucy Adams. Esse livro, ele veio para quebrar aquela maré de leituras fortes e pesadas que eu estava fazendo. E ele vai contar a história de uma mulher que o sonho dela sempre foi ser escritora. Ela está estagnada na carreira. E ela sempre foi uma pessoa muito romântica, que acreditava muito em contos de fadas, queria ser felizes para sempre. Só que ela vem tendo uma onda de encontros muito ruins e que vão acabar transformando a vida dela de certa forma. Um dia após um date muito ruim, ela resolve escrever sobre ele e publicar em uma plataforma para novos autores, e isso vai mudar muito a perspectiva de quem ela é, de onde ela está, de quem ela está se tornando. E além dessa questão toda dos relacionamentos ruins e dessa desconstrução da personagem sobre esses relacionamentos, porque é uma parte muito importante da trama, nós temos ainda uma mulher que sempre acreditou no amor, vendo os pais que ela acreditava que era um relacionamento perfeito se separando, a questão das amizades dela também, a melhor amiga tá se casando com um cara que ela não se dá muito bem, então ela acha que ela vai estar acabando perdendo essa amiga. E aí a gente vai ver essa personagem se desconstruindo, se repaginando, se reinventando, encontrando pontos sobre sua vida, sobre suas escolhas que ela precisa amadurecer. É sim uma protagonista que ela enfia muito pé pelas mãos, ela quebra a cara, ela faz muita merda, mas é porque ela tá nessa fase de evolução que, de certa forma, foi um pouco tardia, mas que vem sendo necessária e que nos rende boas risadas, que nos faz refletir com ela, que faz vontade de te dar um chacoalhão, às vezes, mas que é muito gostosa de acompanhar, sabe? Então, foi uma leitura muito boa também, inclusive já falei sobre ela lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo
caso vocês queiram conferir, mas fica aí também outra recomendação. Minha leitura seguinte foi M de Monstra, da Talia Dutton, eu acho que é assim que se fala o nome da autora. E é uma HQ que saiu recentemente pela Companhia das Letras, eu acho que pelo selo do Quadrinhos na CIA. E é uma releitura de Frankenstein, onde nós temos uma cientista que ela e a irmã sempre foram muito ligadas nesse meio. Elas sempre gostaram de pesquisar, elas sempre foram muito unidas nesse aspecto. Um acidente acontece, uma das irmãs falece, e a outra irmã vai tentar construir um ser para recriar a sua irmã, ela quer trazer a irmã de volta à vida. O corpo que está ali é da irmã, de fato, mas a personalidade não. Esse novo ser tem uma personalidade completamente diferente, e isso de início vai causar uma certa frustração para essa irmã, porque ela quer que a irmã se recobre das memórias, que a irmã esteja ali, ainda que a irmã tenha partido. E esse novo ser ele é dotado de sentimentos, de pensamentos próprios, e é uma história muito interessante, muito bonita, sobre descobrir quem você é, sobre não se obrigar a caber em espaços que não lhe pertencem, sabe? É um livro realmente sobre autodescoberta, sobre encontrar a sua força, encontrar a sua voz, encontrar os seus propósitos, ainda que esperem que você seja de uma forma diferente. Foi um livro, assim, muito gostoso de ler. Eu terminei querendo abraçar os personagens de tão encantador que foi essa trama num todo, sabe? Cada um deles me tocou de uma forma diferente e eu consegui entender cada uma das dores e das inseguranças de cada um, ainda que seja uma HQ, sabe? Foi sensacional, recomendo muito. Foi uma das minhas HQs favoritas desse ano. Minha leitura seguinte foi O Vilarejo, do Rafael Montes. Ele foi uma indicação da minha amiga Kessia, e ela inclusive me emprestou o livro dela. E ele é um livro de contos, onde cada um dos contos representa um dos 7 pecados capitais, e ele se passa em um vilarejo. E o livro fala que você pode lê-lo de forma aleatória, que você não precisa seguir a ordem cronológica para realizar a leitura. Eu, particularmente, acho que você precisa sim seguir a ordem cronológica, porque senão você vai acabar pegando alguns spoilers que podem desvirtuar a trama, sabe? Que podem te tirar as surpresas, os plot twists que vão surgindo ao longo do enredo. Ele é um livro que embrulha o estômago, que arrepia, que provoca o leitor, que te deixa com asco, que te deixa assustado, que provoca diversos sentimentos, dentre eles muitas surpresas ao longo da trama. Logo no primeiro conto você já fica assim, meu Deus, e você tem o primeiro conto e no último conto você retoma esse primeiro conto, você já conheceu a história de todas as pessoas desse vilarejo e você encontra ali o desfecho. E quando você acha que o livro não pode te surpreender mais, ele vem e te surpreende de novo. E eu sei que eu tô falando bem pouco dessa trama, mas é porque eu acho que o grande ponto desse livro são as surpresas que ele vem trazendo ao longo do caminho e a forma como você acha que não tem mais nada que possa te surpreender ali e ele vem e te surpreende de novo. Sério, leiam. Eu gostei demais dessa leitura. Existem sim coisas politicamente incorretas, coisas pesadas mesmo no livro, mas eu acho que foi o intuito mesmo. E, enfim, gostei demais, demais, demais da leitura, recomendo muito. Bem, gente, o ângulo tá diferente, a luz tá diferente, peço desculpas por isso, mas eu não sei o que aconteceu, eu fiquei falando aqui igual uma gralha, e a câmera simplesmente não gravou os últimos 4 livros. Eu vou falar de 3, porque eu tô com o tempo um pouquinho corrido pra editar, e na última parte eu coloco os últimos 12, e aí a gente fecha esses meses acumulados, então bora lá. Logo depois de Vilarejo eu acabei lendo então Anne Brontë, foi o Agnes Grey. Já tinha tido um contato com a escrita da autora, que tinha sido A Inquilina de Whitefell Hall. Gostei bastante, comentei sobre ele acho que ano passado. Então as expectativas para esse livro aqui estavam altíssimas, e apesar de ter gostado muito, não supriu minha expectativa justamente porque eu fui muito com a ideia do outro livro na cabeça, sabe? Aqui a gente tem uma menina que ela é a filha mais nova de uma família, ela foi criada muito ali de uma forma muito rígida, seguindo, né, os preceitos da sociedade, os preceitos da fé, e ela quer ajudar a família financeiramente e acaba indo trabalhar de perceptora na casa de pessoas ricas. Então ela vai contar pra gente um pouco dessa experiência. O que mais me chamou a atenção nesse livro foi justamente essa questão do retrato da época que ela faz, de uma maneira muito corajosa, porque a gente não tá falando de uma pessoa nos dias atuais criticando uma época passada, as vivências, as posturas, enfim, a gente tá falando aqui de uma autora que viveu naquela época e estava criticando justamente as classes mais altas.
Então, assim, a Anne Brontë aqui foi de uma coragem ímpar, né? E pra mim esse foi o ponto alto do livro, assim, a forma como ela tece essas críticas à sociedade, principalmente às classes mais altas, que são justamente os alvos de suas críticas. Por outro lado, a protagonista desse livro aqui, ao contrário da Inquilina de Whitefell Hall, não me ganhou. Eu acabei não criando nenhum tipo de conexão com a protagonista, eu achei ela enfadonha em alguns momentos e isso acabou atrapalhando um pouquinho a leitura. Outro ponto que eu quero destacar também é que tem um romance. Esse romance é muito bom, a forma como ele acontece é muito boa. Senti só falta de um pouco de desenvolvimento, mas mais uma vez eu acho que é muito por conta da época em que a autora escreveu e das vivências dela da época, então não tem como julgar com os olhos de hoje. Mas, no geral, foi uma leitura muito boa. Gostei de ter colocado esse livro na minha meta também de 12 livros para 2023 e achei que foi uma ótima leitura. Em seguida, eu já estava há muito tempo sem ler um romance de época, queria muito alguma coisa e eu resolvi pegar uma autora que não tem erro pra mim, que é a Alyssa Kleypas. Eu peguei o Onde Nascem os Sonhos, que é um dos romances únicos dela, então para não entrar numa série nova e ficar presa ali. E aqui nós temos uma viúva que foi casada, que foi muito feliz no casamento, mas que ficou viúva muito cedo com uma filha, e ela ainda sente muito a falta dessa pessoa com quem ela foi casada, e ela é muito presa às morais da sociedade, às regras que a sociedade impõe, e a família desse marido também, porque ela não tem meio de se prover sem a ajuda dele, sem o recurso dele. E por outro lado, nós temos nosso protagonista masculino, que ele ascendeu na sociedade, ele ganhou muito dinheiro com o seu trabalho e agora ele quer ser aceito de uma forma mais efetiva na sociedade. E a forma que ele acredita que isso vai ser possível é fazendo um bom casamento, para que ele e a sua família sejam bem aceitos. Ele e essa mocinha eles já tiveram um contato ali no início do livro, que apesar de ser bem no início, foi uma cena que me surpreendeu e eu gostei bastante, então não vou falar sobre ela aqui. E ele sabe quem ela é, mas ela não sabe quem ele é. E justamente por causa desse contato, ele vai chamá-la para trabalhar com ele, para ensinar bons modos para ele, para que ele consiga ser aceito na sociedade, para que ele consiga casar bem. A gente sabe que é um romance de época, a gente sabe como vai acontecer tudo, mas aqui nós temos personagens secundários incríveis, nós temos uma protagonista muito interessante, porque ela realmente está ali vivendo o seu luto, ela está se desprendendo das amarras sociais. Ele, por outro lado, também, a forma como eles se constroem ao longo da trama é muito boa, e os dois têm uma química incrível. É um livro daqueles romances de época que aquece o coração, que tem uma trama muito bem desenvolvida, com uma escrita super incrível, que é a escrita da Alyssa Kleypas, que particularmente sempre me ganha. Então, assim, é um livro clichê que foge justamente um pouco desse clichê pela construção e pela forma como os personagens são construídos e desenvolvidos ao longo da trama. Gostei demais e, sério, eu amei e era um romance de época que eu precisava no momento que eu precisava. E a minha última leitura que eu vou comentar nesse vídeo pra finalizar, né, essa segunda parte do vídeo de leituras de julho a outubro é Rebecca, da Daphne du Maurier, que foi um livro que explodiu a minha mente, foi um livro sensacional. Eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei. Ele é um livro que eu já queria ler há bastante tempo, mas ele estava esgotado, e a Darkside relançou esse livro numa edição perfeita. Eu, inclusive, mostrei um pouquinho dela lá no meu Instagram, na resenha que eu fiz desse livro, vou deixar aqui embaixo. E nós temos aqui uma narradora, que a gente não sabe o nome dela, ela não se apresenta, que era dama de companhia de uma mulher odiosa, ela conhece um viúvo na viagem, os dois se casam e vão viver na casa desse viúvo. A casa é uma verdadeira entidade nessa história. Chegando lá, a mulher dele falecida é como se ainda estivesse presente, tão forte que é a presença dela em todos os lugares, as pessoas comentam sobre ela, as pessoas fazem comparação o tempo todo, e ela percebe que tem alguma coisa ali no ar que não se encaixa muito. E a gente fica naquele clima de tensão, a gente fica tentando entender o que aconteceu com essa Rebecca, como ela realmente era para estar tão presente ainda na mente das pessoas, e as coisas começam a acontecer. É aquele tipo de livro que você não se apega aos personagens, mas que é tão bem narrado e tão bem escrito que você não consegue largar, sabe? É aquele tipo de trama que te enreda do início ao fim. O final foi tão bom que eu queria alguém pra conversar desse final, sério. Eu até cheguei a falar com a Carol na Bienal, ela não tinha terminado ainda, mas foi o estilo de livro, assim, que eu cheguei no final e falei, caramba, que livro, sabe? Eu gostei muito, me prendeu muito. E eu sou um pouquinho suspeita, né, porque eu gosto do romance gótico, eu gosto desse negócio, assim, das aparências, daquele suspense, aquela tensão no ar. Então, pra mim, foi um prato cheio, adorei a leitura e quero ler mais livros nesse estilo, inclusive em 2024.
E bem, pessoal, essa foi a segunda parte das minhas leituras de julho a outubro. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo já vai ser o vlog de leitura de Natal, que tá bem bacana, é de um livro maravilhoso. E aí sim eu libero a terceira parte dessas leituras pra gente vir com os recebidos, que inclusive deve ter livro de aniversário que eu devo ganhar, não sei, e depois pros melhores do ano. É meio que um cronograma que eu pretendo seguir, espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo entre esses que eu falei, é só deixar aí nos comentários que eu vou tentar encaixar e tentar gravar pra vocês. Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.